Algumas pessoas me mandaram uma dúvida através de Instagram e de Face, foram dúvidas muito próximas sobre público semelhante. Mas você deve se perguntar, Fábio, o que é público semelhante? O que é essa parada? Tanto Google quanto Facebook, né? Quando você vai fazer uma campanha de mídia, ou seja, comprar anúncios dentro dessas plataformas, eles permitem que você suba uma base de clientes ou utilize uma base de pessoas que estão visitando o seu site. Só para ficar bem assim, bem abstrato, tá? Então, pessoas que chegaram no seu site. Em ambas as ferramentas, você consegue gerar através das próprias ferramentas, uma lista de pessoas que estão na internet que tem um comportamento muito parecido com essas pessoas que visitaram o seu site. Então, por exemplo, se todo mundo que visita o site da Agência Messi gosta de picolé, gosta de Star Trek, gosta de Dragon Ball Z e gosta de comer pizza toda sexta-feira, sei lá, todo mundo faz isso. Quando eu falo para o Facebook, me dá um público semelhante dessas pessoas, né? Ele vai falar assim, ok, vou procurar aqui na minha base todas as pessoas que têm esses mesmos comportamentos e eu vou entregar isso para você. Então ele entrega em formato de público. O Google faz a mesma coisa, tá? O mesmo modelo. Os nomes são parecidos, público semelhante, tá? E audiência semelhante, o nome é quase igual, mas a ideia é exatamente a mesma. E uma das dúvidas das pessoas que me perguntaram assim, Fábio, eu estava usando público semelhante e o custo por clique dessas pessoas estava mais caro, quando eu fui utilizar ficou mais caro do que quando eu não estava utilizando público semelhante. As dúvidas são muito parecidas, tá? Muito nessa linha. A outra pessoa perguntava se por que quando ela utilizava público semelhante, o custo por aquisição aumentava um pouquinho. Na minha experiência, a ideia de utilizar público semelhante vai te dar normalmente, tá? Dependendo do seu efeito de comparação, mas normalmente ele vai te dar um público mais qualificado. Não estou falando de custo ainda, ele vai te dar um público mais qualificado. Então são pessoas que têm interesses similares e normalmente a gente acaba utilizando interesses similares aos compradores já do seu e-commerce, do seu infoproduto, do seu treinamento, dos leads que você já vem gerando ou de pessoas que você importou ali na ferramenta, seja o Facebook ou seja o AdWords. Uma vez que você faz isso, você vai ter pessoas que são mais selecionadas. E o fato de você escolher essas pessoas normalmente faz com que a ferramenta deixe o alcançar dessas pessoas um pouco mais caro. Então imagina que você tem ali um monte de gente num cesto. Quando você delimita o espaço, né? Eu não quero qualquer pessoa, eu quero só o centro do cesto. Você vai ter mais esforço para buscar aquela pessoa ali no centro do cesto, tá? Naquele grupo um pouquinho mais específico. E por que você vai ter um pouquinho mais de esforço? Porque talvez essa pessoa esteja sendo mais disputada do que outras. Então por isso pode aumentar um pouquinho o custo. E também às vezes o custo pode na verdade estar aumentando porque você está competindo contra você mesmo. Aí você fala, meu Deus, Fábio, como assim eu estou competindo contra eu mesmo? É muito comum que uma vez que um analista ou mais de um analista esteja mexendo uma conta, tá? Ou um analista um pouco mais desorganizado, ele escolha dois grupos de anúncios, seja no Facebook, seja no AdWords, mesma ideia. Ele escolhe o mesmo grupo, né? Dois grupos de anúncios diferentes, atacando o mesmo público. E aí o que você está fazendo? Você está fazendo, ali é um leilão, né? Então você está fazendo um competir contra o outro, você está inflacionando o seu próprio mercado. Então aí que às vezes morre perigo, né? Que uma das pessoas falou, Fábio, eu comecei a pagar R$1 pelo custo por clique desse público selecionado. Eu teria aqui no caso olhar se seus grupos de anúncio, se todos estão atacando o mesmo público, pode ser que você tenha uma interseção e aí consequentemente você está inflacionando o mercado. Mas no geral, vale o investimento mais caro, se você não estiver tendo essa interseção, vale o investimento um pouco mais alto e o custo por clique vai aumentar, por quê? Porque essa pessoa tem mais qualidade. Mas lá na outra ponta, quando você for mensurar o custo por aquisição pela jornada inteira desse usuário, ele tende a ser mais barato do que um usuário não tão qualificado assim. Então, por exemplo, eu chego no Facebook e falo, todas as pessoas que gostam de marketing digital, moram no Brasil, têm de 21 a 44 anos, mostra esse anúncio para elas. Cara, eu vou pegar qualquer pessoa, tá? Então, que tem esse nível de interesse, esse tipo de faixa. Digamos que eu pague por aquisição dessa pessoa para comprar um produto meu, sei lá, R$80.
No momento que eu subo a minha base de clientes ou pego ali o Pix de pessoas que visitaram a minha página de pagamento, por exemplo, e eu faço um público semelhante, ou seja, olha Google, todo mundo que já comprou, vê quais são essas características dela, ou olha Facebook, todo mundo que já comprou, veja as características dessas pessoas e cria um público semelhante, tá? Então ele vai me dar esse público semelhante, eu simplesmente posso fazer da seguinte forma: olha, eu quero mostrar anúncios para todas as pessoas que são semelhantes ao meu público comprador. Em outros casos eu posso adicionar camadas como inclusive, né, somando a informação inclusive que mora no Brasil e que tem essa faixa de idade. Posso fazer dessa forma, só que provavelmente o custo por clique vai ser maior, mas o custo por aquisição vai descer. Por quê? Porque eu estou sendo muito mais assertivo, eu estou gastando menos dinheiro com qualquer pessoa e o dinheiro está focado em um grupo específico. Então, no final das contas, o custo por aquisição tende a ser menor. E eu quero deixar você com um vídeo que eu gravei, o episódio 99, onde eu falo um pouquinho mais sobre o uso do Facebook e sobre os detalhes, e a gente estava falando sobre custo e tal. Uma das coisas que influencia são os 20% de texto que você tem em uma determinada imagem lá no Facebook, e lá nesse vídeo eu conto em detalhes como você pode ainda reduzir um pouquinho mais dos seus custos com a ferramenta. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aperta o botãozinho aí que está presente nessa página. Se você estiver no YouTube, é o botãozinho vermelho para você se inscrever, e eu espero que a gente se veja na próxima semana mais uma vez, e qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Eu sou o Fábio Ricota e a gente se vê na próxima oportunidade.